sou feliz agora. Não vá embora. Que bom que você está aqui comigo. Gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de sociologia? Eles não estão sendo maravilhosos? Eu sei que estão, porque eles estão mudando a sua vida, beleza? Vem comigo, vem? Galera, vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre os primeiros sociólogos, que lá no século XIX, a sociologia do século XIX, início do século XX, uma sociologia ainda pautada por estar ainda no processo de construção, melhor dizendo. Então a gente vai observar que esses primeiros sociólogos vão agora, a partir desse momento, criar rupturas, atritos, porque vão perceber que não existe uma única forma de analisar a sociedade. Opa, professor, mas quando você falou lá do tal do Auguste Comte, o pai da sociologia, você falou sobre leis universais, ou o homem como tendo aspectos universais, claro, o Auguste Comte, positivista, apontava nesse sentido. Mas o que vai acontecer? Com o desenvolvimento dos estudos sociológicos, ficará cada vez mais evidente, meus amigos, que a sociedade é muito mais difusa, plural e diversa do que aquilo que o Comte havia apontado, tranquilo? Então a gente vai observar que a primeira grande cisão que acontece na sociologia, né? Eu quero que você, preste atenção em mim, tá? Vem comigo. A primeira grande ruptura que a gente vai observar dentro da campo da sociologia vai ser a disputa conceitual, ou atrito conceitual, ou a divisão do aspecto da sociologia entre Durkheim e Weber. O Weber vai propor uma sociologia que é diametralmente oposta àquela proposta pelo Durkheim. Ué, professor, como assim? Primeiro, o olhar sobre a sociedade. Enquanto Durkheim afirmava que o olhar do cientista social deve ser imparcial, que o olhar do cientista social não deve ser influenciado pelas ideias, pelo mundo à sua volta, Weber vai dizer exatamente o contrário. Weber, alemão, defensor da perspectiva do idealismo. Weber vai falar que é impossível observar a sociedade apenas do ponto de vista da objetividade. Claro, maluco, se você pensar que nós seres humanos somos sim materiais, objetivos, mas que trazemos uma carga de subjetividade gigantesca, fica muito difícil tentar compreender a sociedade se você não levar em consideração essa subjetividade. Então, é o primeiro conceito importante. O Weber vai falar sobre uma objetividade possível. Galera, deixa um campo muito maior, uma margem muito maior para dizer, olha só, a objetividade ela é tentada, o nosso objetivo, nosso intento é esse, mas não quer dizer que ele será alcançado. Weber também vai falar, galera, que o aspecto da sociologia ou análise sociológica é uma análise que não pode ou que não consegue, que não alcança a imparcialidade. Claro, o sociólogo, e a grande dificuldade do sociólogo é exatamente essa, maluco. Ele é um sujeito histórico, ele é parte de uma determinada sociedade e a partir dessa visão ele vai analisar a própria sociedade. Então é uma questão bastante difícil, um atrito, uma questão existencial para o sociólogo, beleza? Obviamente o Weber vai ser muito crítico ao positivismo, a ideia do progresso que é irrefreável, a ideia da evolução. Então a gente vai perceber, ele critica o positivismo e critica o evolucionismo, ou seja, ele vai ter um discurso completamente diferente dos franceses Comte e Durkheim, beleza? O que a gente precisa entender então? Para Weber, vem comigo, a sociologia é uma sociologia compreensiva. Ela tenta entender a maneira como as relações, como as inter-relações, como a vivência em sociedade acontece, tranquilo? Então uma sociedade que está preocupada, ou uma visão da sociedade preocupada em tentar entendê-la. Show de bola? Galera, ei, não dorme não. Eu sei que tá tarde, tá cedo, é sempre uma coisa demais, né? Então chega esse momento, tá vendo o vídeo, a cabecinha começa o quê? Mas vem comigo, tranquilo? A sociologia é compreensiva, então busca, de certa forma, dizer, olha só, a gente vai tentar identificar como a sociedade funciona. E o Weber vai falar uma outra coisa. A sociedade é um feixe inesgotável, um feixe inesgotável, desculpa, agora saiu que saiu, né? Inesgotável de fatos sociais. Então, enquanto Durkheim queria delimitar isso, Weber ampliou. Então, ele obviamente, não vai trabalhar ele não vai defender a perspectiva do fato social, ele vai defender a perspectiva da ação social. Então vem comigo, porque comigo você já sabe o que é. Comigo é no amor, maluco, tranquilo? Então a perspectiva da ação social. Olha aqui, olha pra cá. A ação social, você pensa em agir.
Se você pensa em agir, você pensa que o cara é o quê? Ativo. Durkheim passivo, Weber ativo. Durkheim passivo, Weber ativo. Durkheim passivo, Weber ativo. Foi que foi? O que é ação social na perspectiva do Max Weber? Parte de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Aí ele vai criar depois, quer dizer, vai desenvolver o conceito de relação social. Exemplo, porque eu sei que você gosta dos exemplos, para ficar mais claro. Então eu te ajudo com isso. O que é a ideia da ação social? Quando eu estico a mão para apertar a mão, diretor, aperta a mão, vai. Aperta a mãozinha, diretor. Isso aqui, ó. O diretor tá apertando a mão. Então você sente que quando eu tomo a iniciativa do aperto de mão, eu já espero que o outro indivíduo também estique a sua mão e também me cumprimente. A gente pode enquadrar isso no aspecto da ação social. Não é isso, diretor? Isso aí, coisa linda de Deus. Vamos lá, galera. Outro exemplo. Imagine que dois indivíduos estão andando de bicicleta. Claro, se eles estão seguindo o mesmo fluxo, obviamente a gente acredita que no final das contas eles acabem se chocando, não é verdade? Então, dentro da perspectiva da ação social, a ação social não corresponde apenas ao ato de eu desviar, mas também parte da premissa que eu espero que o outro indivíduo também vá desviar. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Então, a ação social significa a concepção de que eu ajo, mas eu acredito que o outro indivíduo também terá uma determinada ação. Então, a ação pautada na perspectiva do outro, de outrem. Show de bola? Então, você percebe que na perspectiva de Weber, o indivíduo ele é muito mais atuante. E, obviamente, você percebe a questão da subjetividade muito mais presente. O pensamento, a psique. Foi, não foi? Agora você está olhando para o computador, para o seu celular e falando, Eureka, moleque! Vamos que vamos, então! Então, a ação social, e aí, Weber, para falar dessa ação que é mutuamente esperada, ou das práticas que são apresentadas, ele vai falar sobre o conceito de relações sociais. Professor? Relações sociais? Exatamente. Práticas que são mutuamente aceitas por um determinado grupo. Galera, ou seja, a sociedade, você já sabe disso porque você está tendo aula de sociologia, maluco! Nas aulas de sociologia você percebe que nós somos, antes de qualquer coisa, seres sociais. Estamos o tempo todo em relação. Então essas relações, elas partem de prerrogativas de que são aceitas. Tipo, amigo, tu vai sair peladinho pela rua? Né? Se fosse nas comunidades tribais, aqui do Brasil ou de outras partes, talvez isso fosse socialmente aceito. Mas aqui na nossa sociedade capitalista, industrial, né? Andar nu na rua, por mais que eu gostaria muito de um dia poder fazer isso não é socialmente aceito, beleza? Então as relações partem dessa premissa do que é mutuamente, você não vai esquecer mais dessa palavrinha bonita, aceitos, tranquilo? Então é a partir dessas relações sociais que a gente compreende o conceito de ação social. Beleza, professor? O que vai acontecer a partir daí? Weber vai dizer, analisar a sociedade é difícil pra caramba. Se é difícil pra caramba beça muitão, eu não tenho como analisar fielmente o que acontece na sociedade. Professor! Tô muito doido, o que você está querendo dizer? O Weber vai falar, então crie conceitos ideais, ou seja, você vai exagerar, você vai criar um conceito só para tentar analisar objetivamente o que acontece na sociedade. Quer um exemplo que o Weber dá pra gente? Eu tô o cara dos exemplos agora, né, maluco? Tipos de dominação. Você vai ouvir falar nisso. A gente vai falar nisso quando eu falar sobre o Estado, que o nosso amigo Weber também analisou. Ele vai falar que existe a dominação tradicional, ele vai falar que existe a dominação racional, ele vai falar que existe a dominação carismática. Claro que, se você observar, em várias sociedades, esses tipos de dominação estão interrelacionados, tranquilo? Só que para obter uma análise, né, para que você consiga observar a sociedade, você vai criar esses conceitos chaves, tranquilo? É ele que vai defender a ideia do tipo ideal. Então o tipo ideal é isso. Você sabe um outro cara que fez isso aqui na nossa história? O papai do Chico Buarque. O nosso amigo Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, lá no prefácio fala da importância das obras do Weber para analisar, que o Sérgio Buarque utiliza para analisar nossa sociedade. Professor, por que você está falando isso? Porque
dia sim, dia não, é cobrar em concursos trechos da obra do Sérgio Buarque. Se você já tem essa informação, você fica o quê? Mais feliz. Pra gente fechar aqui então, o nosso amigo Weber defende a ideia de que a sociedade não é reificador, o conceito não é reificado. Ou seja, o Weber vai ser um cara que é muito crítico à ideia da rigidez da análise. Ele vai sempre acreditar na ideia da fluidez, de que é importante que você leve em consideração vários aspectos e que, obviamente, não existe graus de sociedade. Então ele não define uma sociedade que a sociedade seja determinada por determinados pontos. Como, por exemplo, mais à frente a gente vai ver a determinação econômica com o nosso amigo, ele, barbas de ouro, cabelos ao vento, Karl Marx, tranquilo? Que vai eleger um determinado econômico, a determinação econômica. Veremos em módulos mais à frente, tranquilo? E por fim, a ideia da significação cultural. Galera, significação cultural, tu já leva em consideração o quê? Analise a sociedade com as suas particularidades e, sobretudo, a cultura é muito mais do que o aspecto objetivo. São aspectos materiais e imateriais. Filho, você brilhou e eu brilhei. Quer mais? Então assiste a cena dos próximos capítulos. Um abraço.